Olá, eu sou a doutora Miriam Isidoro, estou aqui novamente na TV Mais Brasil, a TV da região metropolitana de Jundiaí. Hoje o nosso tema é sobre úlceras venosas e estou com as duas enfermeiras, Evelyn Ferreira e Jéssica Jacinto. Sejam bem-vindas. E qual a formação de vocês? Eu sou enfermeira, estomaterapeuta, tá? Eu sou a Jéssica Jacinto. Eu sou a Evelyn e eu sou enfermeira dermatoterapeuta. Dermatoterapeuta. Meninas, o que são úlceras venosas? Úlceras venosas são as úlceras que a gente tem complicações nas veias, né? Então, é a nível venoso. Tem as úlceras que são a nível arterial e as venosas. Então, a úlcera venosa ela é predestinada, né, diagnosticada quando o paciente ele tem um problema venoso ali dentro das veias mesmo. Ótimo. Como pode acontecer? Geralmente, essas úlceras, nós temos as úlceras vasculares, dentro delas as arteriais e as venosas. Dentro da parte venosa, nós temos um acometimento dentro da rede venosa desse paciente. O que significa isso? Uma oclusão, geralmente pelas placas de ateroma, que as placas de gordura, que é pelo nosso estilo de vida, vai acometendo as nossas veias e acaba ocluindo toda aquela partezinha da nossa veia e impedindo, inibindo a passagem de fluxo sanguíneo. Aí o que ocorre? O problema vascular, os cansaços nas pernas, a rede de vasinhos, que acho que a gente vai falar um pouco mais à frente. E aí sim a gente vem com um problema vascular importante da parte venosa, ocasionando as futuras úlceras venosas ou outras lesões dentro da parte vascular. A úlcera venosa e a úlcera arterial, elas têm diferença? Sim. A úlcera venosa, como a gente já havia dito, ela é na parte venosa. Então, por exemplo, quando o paciente tem esse tipo de lesão, a gente consegue usar algumas terapias. E essa lesão, normalmente, ela tem uma característica, são sempre maiores, mais doloridas, né, ali. A úlcera arterial é por conta de uma obstrução dentro da artéria, dentro do vaso arterial ali. Então, esse paciente vai ter uma dificuldade, uma baixa oxigenação ali no membro, que vai acabar acontecendo essa lesão, essa úlcera, tá? Então, a venosa é dentro das veias e a arterial é dentro das artérias. Uma é uma obstrução e a outra acaba ali um comprometimento, uma dilatação dessa veia, né? Que acaba acontecendo aí a úlcera venosa, tá? Então, tem essa diferença entre as duas. E vocês trabalham com as duas ou uma só? Com todas. Com todas. Nós trabalhamos com todos os tipos de lesões. Então, dentro da parte vascular, que a gente entende que é toda a rede venosa, ligado à parte periférica do paciente, então a parte dos membros inferiores, nós temos especialidade, nós somos especialistas em membros inferiores. Então, toda a parte vascular a gente trata. Então, nós temos as lesões hipertensivas, que é conhecida como martorell, as lesões venosas, as arteriais e as mistas, que a gente tem problema venoso e arterial junto, que aí também a conduta e tratamento para esse paciente modifica, porque nós temos acometimento e comprometimento das dois tipos de rede dele, tanto venoso e arterial. Isso dói? Elas doem? Elas podem doer? Muito. Muito. Principalmente a úlcera venosa dói bastante, principalmente a úlcera de martorell, que a Evelyn acabou de comentar, que é por pressão alta, ela é acometida devido à elevação da pressão do paciente, né? E as arteriais. Como que a gente consegue identificar uma da outra, né? A venosa a gente faz um Doppler portátil normalmente, né? Que a gente vai ouvir ali o fluxo sanguíneo desse paciente e a gente vai fazer uma técnica chamada ITB, para a gente diferenciar essas duas úlceras, né? Tanto a venosa quanto a arterial. E aí, através desse ITB, o valor que ele dá, ele vai sugerir se esse paciente ele tem uma deficiência no fluxo ali arterial ou venoso. Além de tudo isso, né, tem a questão das especificações dela. Então, a úlcera venosa ela é um pouco maior, né, as bordas dela são mais irregulares. O paciente ele sente uma melhora quando ele eleva as pernas. Então, se ele deita e eleva as pernas, ele vai sentir uma melhora naquele cansaço que sente quando a lesão é venosa. Quando ela é arterial, esse paciente ele não consegue deixar as pernas elevadas, porque o fluxo desse sangue ele vai aumentar dentro ali da artéria, e aí esse retorno vai ficar mais prejudicado. Então, quando tem uma obstrução e que ele faz essa elevação e ele aumenta esse fluxo, o paciente sente muita dor. Então, a lesão arterial, ela é muito mais dolorida do que uma lesão venosa. E aí, quando a gente começa e a gente
consegue tratar e colocar uma terapia compressiva, por exemplo, para uma lesão venosa, o paciente sente muita melhora. Ao contrário, se erroneamente a gente colocar uma terapia compressiva numa lesão arterial, a gente vai fazer uma isquemia dentro do vaso, ou seja, a gente vai piorar a vida desse paciente. Além da dor, esse vaso ele vai fazer vasoconstrição, então vai comprimir mais ali onde já tem uma obstrução e não vai passar o sangue ali corretamente, não vai ter oxigenação corretamente, e esse paciente ele pode até perder o membro. Então, além do exame que eu trago de casa, né, que o meu médico pediu, você faz um Doppler, que fala? A gente tem o Doppler portátil, então no consultório ou na residência, porque a gente faz tanto atendimento domiciliar quanto dentro do consultório. Então o paciente chegou para fazer a avaliação e a característica é de uma lesão venosa. Só que o que o paciente traz como problemática, o que ele fala pra gente, ela não coincide somente com uma lesão venosa e também uma lesão arterial. Então, esse paciente ele pode ter o acometimento misto, o que não é indicado muitas vezes para a compressão, a terapia de compressão que a gente coloca. Nesse caso, a gente faz o ITB, todas as vezes a gente faz o ITB, mas a gente tem uma segurança maior dentro do resultado desse índice que a gente faz do ITB, a gente consegue definir se ela é só venosa, se ela é mista ou se ela é arterial. Para a artéria, igual a Jéssica já mencionou, a gente não coloca, porque o risco de isquemia e estrangulamento dessas artérias é grande. Então, o risco do paciente desarticular esse membro, perder esse membro, também é real. Dentro da parte venosa, ela vem muito bem. Por quê? Porque a gente vai fazer forçar a bomba da panturrilha a trabalhar. Nós temos atrás de nós, todo mundo tem uma bomba da panturrilha, que chama assim, atrás da nossa panturrilha. Essa bombinha, pensa em uma bomba de poço. Como que ela funciona? Então, ela, por conta da nossa gravidade, o nosso corpo é inteligente, ele precisa irrigar e trazer fluxo sanguíneo para a área mais difícil, que é a parte de periferia. Quando a gente tem essa bombinha ativa, então, as pessoas mais novas que fazem atividade física, que controla a parte de colesterol, todas as questões de exames, a gente tem essa bomba ativa. Então, pensa numa bomba de poço. Ela pega esse sangue, ejeta para cima, para ir para a parte do coração, pulmão e trazer ele oxigenado e a gente conseguir ter uma melhor resposta de fluxo sanguíneo no membro. Quando o paciente ele não tem essa bomba ativa, o que acontece? Ele começa com as dores, ele começa com os vasinhos e ele começa a ter os problemas vasculares. Então, a gente tem um comprometimento e aí a parte de compressão, para a terapia de compressão, a gente consegue fazer essa bomba, por conta da compressão que a gente coloca, essa bomba voltar a trabalhar. Então, ela traz o sangue, ela ejeta o sangue para cima para a gente conseguir ter uma melhor resposta e retorno venoso mesmo e oxigenação do membro. Ela pode ocorrer uma atrofia muscular? A vascular? A vascular, da atrofia muscular, sim, depende muito, na verdade, do estilo de vida do paciente, né? Não é para acontecer, porque a lesão, ela vai acometer ali os vasos, né? Que vai ter a lesão ali. Só que se esse paciente não tratar corretamente, isso pode acontecer. Essa atrofia muscular, ela é real e ela pode acontecer. Primeiro, porque uma lesão, ela vai acabar limitando esse paciente de fazer suas atividades normais e às vezes até mesmo de caminhar. Tem paciente que tem ferida que não consegue caminhar, tanto por conta da dor, que é ali extensa, ele não consegue, né? E toda a logística da ferida, às vezes essa ferida está infectada. Então, se esse paciente, ele para de caminhar e ele não tem uma movimentação, vai acabar acontecendo de ter um comprometimento sim muscular também, tá? Dentro disso que ela está falando, a gente sempre indica aos nossos pacientes a fisioterapia. Sim. Porque essa parte de atrofia entra muito pela perda muscular que o paciente tem. Então, como que a gente cicatriza uma ferida? Produzindo músculo. Para a produção de músculo, a gente precisa tanto da parte interna do paciente, ele estar bem nutrido, porque é o que a gente sempre fala. Nós tratamos um corpo com ferida, não uma ferida com um corpo. Então, a gente trata o paciente como um todo, para que o local da ferida ela consiga responder positivamente, trazer processo de cicatrização.
Como que a gente produz processo de cicatrização? Juntamente com o músculo. Então, esse paciente, ele sempre é encaminhado. A maioria dos nossos pacientes, eles fazem fisioterapia. É muito importante. Tá, Evelyn, mas como que esse paciente faz fisioterapia sendo se ele tem dor? O limite da fisioterapia sempre vai ser a dor do paciente. O limiar de dor dele. Exatamente. Então, ele sentiu dor na resposta para a ferida, é momento de parar. Reavaliar o exercício, se mantém ou se não mantém. Mas para que ele continue ativo e principalmente tendo um pouco de mobilidade dentro do dia a dia dele, a fisioterapia é super importante, tanto para a atrofia muscular, quanto para a regeneração de tecido e produção de músculo. Nossa, muito interessante. Isso que a Evelyn falou sobre tratar o paciente como um todo é muito importante. É um ponto-chave, né, no tratamento, porque às vezes, muitas pessoas, o paciente vai lá, chega e fala assim, eu fiz o tratamento, mas não deu certo. Mas não deu certo por quê? Então, por isso que é importante a gente fazer um histórico ali muito bem feito, uma anamnese muito bem feita desse paciente, para entender o que aconteceu nesse percurso, por que essa lesão não cicatrizou. Então, a gente sempre orienta os pacientes, vamos entender o porquê essa lesão não cicatrizou. Esse paciente fez uma coleta de exame para saber como que ele está internamente, não adianta a gente querer colocar várias coberturas de altas tecnologia em um corpo, em uma lesão, que o corpo ele está descompensado, ele está desregulado. Então, às vezes ali o paciente está com anemia. Não tem como a gente tratar uma ferida, o paciente com anemia. A gente precisa reverter essa anemia para a gente ter resposta na lesão. Então, às vezes esse paciente está com colesterol extremamente alterado. A gente precisa ver essa questão também, porque isso vai impactar diretamente no processo de cicatrização. Então, não tem como a gente querer cicatrizar uma ferida com o corpo extremamente descompensado. Então, a gente precisa compensar. Muitas das vezes precisa suplementar, muitas das vezes precisa entrar ali com a suplementação para cada questão que o paciente apresenta, para a gente ter uma resposta significativa na lesão. O hemograma também. Muito. O hemograma, ele traz muitas, por mais difícil que pareça, mas ele traz muitas informações, principalmente de hemoglobina. Então, se a gente tem uma HB baixa, esse paciente não está perfundindo, esse paciente não tem oxigenação. Se ele não tem oxigenação, ele não tem nutrição. Se ele não tem nutrição, o risco de amputação é aumentado. Fora a isso, a questão de plaquetas, então a gente tem um risco ali desse paciente ter um tamponamento, desse paciente produzir coágulo, então ele traz muitas informações. Além da parte de vitaminas, tal, porque a gente só consegue trazer processo de cicatrização, como a Jéssica já disse, a gente tem um corpo bem nutrido, porque não somos nós que trazemos processo de cicatrização, nós temos os starts, então nós temos as chaves e o conhecimento científico para fazer o corpo do paciente trabalhar em prol a ele. Então, o paciente anêmico, com baixa ferro, vai ter uma dificuldade tremenda de... Muita dificuldade. Porque não vai ter oxigenação suficiente ali. Então, a gente precisa reverter esse quadro. Como que a gente vai fazer isso? Precisa suplementar, às vezes, um ferro. Às vezes, essa anemia desse paciente não é nem só por ferro, é por deficiência de vitamina B12, por exemplo. Então, a gente precisa ter um olhar diferenciado para essa questão. Às vezes, o paciente está com a vitamina D baixíssima. Hoje, a maioria, né? Exatamente. Então, hoje, a deficiência de vitamina D é assim, nítida. A maioria das pessoas tem. E, às vezes, a gente precisa controlar isso para que a gente tenha um processo de cicatrização efetivo. Hoje, a vitamina D ela já é considerada um hormônio, né? Sim. Por diversas funções que ela faz no nosso organismo. Então, precisa, e principalmente se esse paciente ele tem uma hemoglobina baixa, ele está com anemia, a gente precisa ter esse olhar para anemia, por isso que é importante essa avaliação criteriosa, porque senão o paciente ele vai ficar 1 ano, 2 anos tratando e não vai ter ali um retorno que a gente espera. Por quê? Porque o corpo dele está desregulado. Então, a gente precisa ajustar tudo isso, ter esse olhar criterioso para que a gente tenha ali um processo de cicatrização ativo. E a glicemia? Muito importante. O paciente diabético, então com a glicemia alta, nós só conseguimos produzir processo de cicatrização quando a gente tem uma glicemia até 250 mililitros por decilitro, miligramas por decilitro. A gente só consegue trazer processo de cicatrização até esse período. Não significa que o paciente com essa glicemia ele não seja diabético, ele é diabético, mas a gente ainda consegue extrair processo de cicatrização do corpo dele. Quando o paciente tem uma glicemia muito alterada, com HI ou mais de 500, né, que entra o HI, nós não temos processo de cicatrização ativo, a gente só tem açúcar no sangue e o corpo trabalhando em prol de trazer insulina para a gente conseguir baixar esse açúcar. Então, a parte de glicemia é tão importante quanto as outras partes também para o processo de cicatrização. Por isso que nós temos lesões diabéticas, né, oriundas da diabetes,
que trazem também tantos acometimentos ao paciente como outros tipos de lesões também levam à amputação, e principalmente também a questão de neuropatia diabética, que aí o paciente começa a ter neurônios morrendo e não começa a sentir o membro. Então, é decorrente a diabetes. Então, é um processo difícil cicatrização, mas ele acontece. Só que a gente tem que regular essa diabetes do paciente, essa glicemia, para que a gente consiga ativar e manter ativado o processo de cicatrização dentro do corpo dele. A gente sempre fala para o paciente que a diabetes é uma condição que a gente escolhe ter ou não, porque isso é muito da nossa boca, a não ser, né, as pessoas que já nascem ali com deficiência de insulina, né? Então, quando o paciente chega até o consultório que ele tem essa elevação de hemoglobina, né, que a gente não faz só a ponta de dedo pra gente saber, porque ali é o que tá acontecendo no momento. Só que a hemoglobina glicada, ele vai dar ali os 3 meses desse paciente, como ele tá se alimentando, como que ele tá comendo, né? Então, não tem como o paciente mentir. Às vezes fala, a diabetes tá boa. Boa quanto? Quando a gente solicita o exame, vem ali com 6, 7 de hemoglobina glicada, isso é um valor muito alto. Então, a gente sempre orienta o paciente. Isso é o que a gente escolhe comer. Então, quando o paciente faz o protocolo certinho, o tratamento bonitinho e uma alimentação regrada, não tem como essa hemoglobina glicada não baixar. Ela baixa e o paciente ele pode sair dessa condição, quando o paciente é adquirida, né, essa diabetes, ele pode sair dessa condição. Então, dá muito certo por conta disso. Quando eles aderem ao tratamento, e a gente sempre é muito sincera com eles, fala, olha, se vocês não aderirem ao tratamento, vocês só vão estar jogando dinheiro fora. Não adianta vir no consultório e querer milagre, que milagre é só Deus que faz, né? A gente, igual a Evelyn falou, a gente vai dar ali os start para o corpo funcionar. Mas tem coisas que o paciente precisa fazer. Nós, profissionais, temos a nossa parte e o paciente tem a parte dele. Então, se ele não fizer a parte dele, não vai adiantar, né? O corpo é dele, então a gente não vai conseguir ajudar. Então, esses pacientes, eles têm que querer se ajudar para a gente conseguir também ter uma cicatrização efetiva, porque senão de nada adianta o melhor tratamento do mundo se o paciente ele não quiser se ajudar e ele não quiser cooperar ali com o tratamento. Já aconteceu de ter paciente que demora? Sim. Cicatrizar? Sim, por vários motivos. Dentre desses motivos, a gente tem paciente que às vezes não quer cicatrizar porque ele não quer largar um vício do fumo, por exemplo. Então, o tabaco é um grande empecilho de processo de cicatrização. Por quê? Por conta da nicotina e por conta da placa de ateroma. Então, ele só vai intensificando essa placa de ateroma. E também tem os pacientes que, infelizmente, não conseguem cicatrizar. Por quê? Porque ele não faz o tratamento da forma correta, ele não adere da forma correta. E tem aqueles que, infelizmente, depende, às vezes, do INSS, tem essa questão social envolvida e que, para ele, cicatrizar não seria um bom negócio. Mas isso depende de caso a caso. Na maioria das vezes, é o paciente que às vezes a gente fala que nós somos uma engrenagem. Sim. Então, para a engrenagem trabalhar, ela depende do profissional, depende do paciente e do familiar. A maior parte está concentrada no paciente. Se ele não quiser cicatrizar a ferida dele, a gente chega, deposita pó de ouro em cima da ferida e ela não vai cicatrizar. Por quê? Porque depende muito dele. Então, das escolhas de alimentação, da parte suplementar que a gente coloca, da parte de efetividade do curativo. Então, trocar esse curativo conforme a gente solicita, a forma correta de fazer o curativo, a parte de asepsia desse curativo, então limpeza mesmo desse curativo, isso é muito importante, porque nós ficamos com esse paciente 1, 2 horas de consulta. Nas outras 23 horas, 22 horas, esse paciente ele está por conta dele ou por conta do familiar. Então, ele tem que ter base e conhecimento para que ele faça as coisas da forma correta. A orientação é o que a gente sempre fala, a orientação é super importante. Então, nós somos muito detalhistas na hora de dar as orientações. Por quê? Porque isso faz o paciente entender que tudo que a gente coloca, tudo é importante. Então, não vou deixar de fazer tal coisa porque ela vai servir para isso e para aquilo. Para ele entender que ele faz parte do tratamento. Porque se ele não entender que ele faz parte do tratamento, nós não temos processo de cicatrização. Igual a Jéssica também estava falando sobre a questão da parte de insulina, né, na parte de glicemia,
a gente não tira a medicação de nenhum paciente. Então, vamos supor assim, a gente regula muita coisa, a parte alimentar a gente consegue dar orientação, porque a gente geralmente encaminha esse paciente para o nutricionista, mas a gente consegue dar bastante orientação e não retiramos medicação nenhuma. Então, esse paciente retorna para a parte médica e a parte médica vê a evolução também dos exames dele, com o que ele vem colocando como exercício, alimentação, e aí acaba retirando algumas coisas. Então, ele é multidisciplinar, né? Com certeza. Nutrição, físio, a enfermagem e os médicos. Não tem como a gente tratar uma ferida sem uma equipe multidisciplinar, né? Porque a gente precisa fazer alguns encaminhamentos, é como a Evelyn falou. A gente sabe superficialmente, a gente orienta o que esse paciente ele pode ou não comer. Quem vai fracionar isso, quem vai determinar isso é o profissional nutricionista. Então, a gente não consegue fracionar, não cabe a nós isso, né? A gente passa as orientações, a gente encaminha esse paciente, fala a importância dele procurar o profissional, ele vai. A mesma coisa a parte médica. A hemoglobina glicada, ela baixou, então você vai voltar no seu médico, você vai conversar, vai mostrar os exames e lá ele vai tomar as condutas pertinentes para diminuir ou não as medicações. Então, a gente sempre está encaminhando esses pacientes para o local que eles devem ir, com o profissional que eles devem ir para dar sequência no tratamento, porque isso é muito importante no tratamento de ferida. A hemoglobina glicada, quanto que ela tem que estar para assim eu ter um sucesso de cicatrização? Para ser uma hemoglobina glicada boa, a gente está falando em condições de saúde, porque a gente sempre fala, a gente não avalia exames laboratoriais pelas referências laboratoriais. Sim. Aquilo são referências de paciente de 18 a 80 anos. Então, se você está dentro daquelas referências, suspeite que você pode estar encaminhando para um problema de saúde futuro. Então, para uma saúde boa, não só para a questão de cicatrização, uma hemoglobina glicada de 5.4, 5.6, é uma hemoglobina boa. Menor do que isso, é excelente. Então, a gente sempre insiste para os pacientes estar ali nos níveis excelentes. Então, 4.9, 5, que isso seria uma hemoglobina glicada outra parte fantástica. Muito importante é o álcool, né? Sim. Então, nós temos... Porque assim, a gente pega todas as gamas de pacientes. Então, tem aqueles que gostam de beber, aqueles que não gostam de beber, ingestão, né, mesmo de álcool, cerveja. Então, a gente sempre fala para o paciente. Por isso que é tão importante a orientação. Quando esse paciente ele se dispõe a querer beber uma latinha de cerveja, por exemplo, a gente não impede. Por quê? Porque é o convívio social dele, porque aí depois a gente explica sobre a parte de hormônios, que é tão importante para tratamento de feridas também. Esse paciente ele precisa ter o convívio social para a gente ter a secretação de alguns hormônios importantes para a cicatrização. Só que quando ele ingere uma latinha de cerveja, ele precisa ter consciência que ele precisa de 8 copos de água para a gente conseguir diluir e não ter somente o álcool na corrente sanguínea, porque a gente paralisa o processo de cicatrização. Então, aí a gente coloca para ele decidir. Você vai conseguir ingerir os seus 2 litros de água no mínimo por dia, mais os 2 litros, que são os 8 copos, por conta da ingestão de uma latinha. Se você bebe 3 latinhas, então você vai ter que beber mais água, e assim sucessivamente. E aí ele decide se ele vai beber ou não. Aí, a gente sempre fala que a ferida fala. Então, é ela que nos conta. Então, quando não tem alguma coisa sendo feita da forma correta, a gente sempre vai no tom de orientação. Olha, não está acontecendo isso, a gente esperava aquilo, porque a gente tem uma demanda do que a gente espera daquela ferida. Se não está acontecendo dentro do que a gente espera, é porque tem alguma coisa errada. Então, a gente sempre tenta acertar os passos para quê? Trazer essa ferida para os trilhos e a gente começar o processo de cicatrização efetivo. A parte de hormônio que eu estava falando é muito importante, porque a gente tem o estresse, então liberado dentro do cortisol, todo mundo precisa de cortisol, mas em grande quantidade, o estresse ele é super maléfico para tratamento de feridas, ele paralisa o processo de cicatrização. Então, a gente sempre fala para o paciente, você precisa sorrir mais, então liberar mais serotonina, dopamina, endorfina, que a gente tem processo de cicatrização ativo o tempo todo. Obviamente que o mundo não é cor-de-rosa, a gente não vai viver sorrindo o tempo todo, mas dentro do que ele consiga, ele parar, fazer as respirações, diminuir a adrenalina dentro do corpo, diminuir cortisol dentro do corpo e pensar que aquilo está sendo benéfico para o tratamento dele, porque é muito efetivo. O paciente que é mais estressado, a lesão demora mais para responder. E o paciente que é mais positivo, alegre, mais positivo mesmo na vida,
a lesão cicatriza muito mais rápido. Com mais facilidade. Então, isso é assim, responde muito melhor. É científico, né? E a gente consegue acompanhar e perceber essa diferença com os nossos atendimentos, né? Nos tratamentos mesmo. Então, o paciente que ele tem uma dificuldade ali de sorrir, que ele tem uma dificuldade ali de levar uma vida menos estressada, tem menos resposta ali no tratamento. E aquele paciente que já é mais alegre, mais feliz, ele tem uma resposta bem melhor. Ótimo. E aí as características delas? A gente tem umas imagens, eu queria que vocês explicassem para nós. Essa daí é uma imagem, né? É uma úlcera venosa. Isso mesmo. É uma úlcera venosa. O que a gente encontra nessa lesão? Ela tem esfacelo, né? Não é fibrina, como muitas pessoas falam. Então, tecido ruim, essa parte amarelada é o esfacelo. E tem alguns pontos de tecido de granulação ali em volta dessa ferida, que são aqueles tecidos mais avermelhadinhos. Granulação é o que está cicatrizando. Isso, o tecido bom, tá? O esfacelo é o tecido ruim, que é esse amarelado. E o tecido de granulação é aquele tecido mais avermelhadinho, é tecido bom que tá ali caminhando para cicatrização, tá? Então a gente usa alguns ativos pra gente conseguir aí desbridar esse esfacelo, tá? Alguns componentes, às vezes alguns hidrogéis, isso vai depender muito da avaliação e de como que tá essa ferida, se é uma ferida que tem mais exudato, se tem menos, que no caso é a secreção que os pacientes sempre falam, né? Então vai depender muito aí dessa quantidade pra gente sugerir a cobertura correta para essa ferida, porque se essa ferida ela tá saindo muito exudato, que é a secreção, se a gente colocar um hidrogel, por exemplo, que vai trazer muito mais umidade, a gente vai ter problema, a gente vai estar matando ali aquelas células afogadas, digamos assim, para que vocês possam entender. Então, a gente precisa do quê? A gente precisa reter essa umidade para a gente ter uma efetividade no tratamento, e essa umidade sendo retida ali, com os componentes e o ativo das medicações, ela acaba ali desbridando também. Fora o desbridamento mecânico, que muitas das vezes é necessário fazer, tá? O desbridamento, ele é indolor, não é para doer, porque é tecido inviável, tecido morto, tá? O paciente sempre tem essa dúvida, sempre ficam com muito medo quando a gente acaba pegando a lâmina de bisturi, mas não dói. E é sempre o desbridamento mecânico, ele vai ser ali no nível de dor do paciente. Se ele tá sentindo dor, é porque não é o momento de fazer esse desbridamento mecânico. Então, a gente entra com medicação para fazer um desbridamento enzimático, um desbridamento autolítico, para que esse paciente não venha sentir dor. E sempre tem que debridar, tirar essa né, fibrina que você falou, né? Sim. Sempre tem que estar tirando pra gente ter aquela parte vermelhinha mesmo. Isso. De granulação. Isso, porque se não tirar esse tecido inviável, não tem como cicatrizar. Então, a gente precisa remover esse tecido inviável para que a gente possa estimular ali o corpo do paciente a produzir tecido de granulação, tecido novo, né? Sem tecido novo, não tem cicatrização, porque ali só vai ter tecido ruim. Então, quanto mais tecido ruim tem ali na ferida, ou esfacelo ou necrose, mais morte celular a gente tem. Então, mais mais difícil fica para essa ferida cicatrizar. Lembrando que essa paciente, ela também tem, né, esse paciente em questão também tem linfedema. Então, nós temos um membro totalmente edemaciado, com um comprometimento importante de retorno venoso, então a gente não consegue ter um retorno venoso específico, e a compressão, né, que a gente coloca, a compressão é muito importante, que seria a bota de Unna, ela entra num grande auxiliador, porque aí a gente consegue nutrir e oxigenar para a bombinha da panturrilha que eu expliquei um pouco atrás, ela voltar a funcionar, e aí a gente consegue ter um retorno de tecido bom dentro da ferida, que é o tecido de granulação bem importante também. A grande maioria forma o linfedema, ou não? Nem sempre, Nem sempre. Né? Não é característica de todos os pacientes, mas, por exemplo, esse caso, a paciente já tem diversas outras complicações, então isso influenciou. É uma paciente que faz tratamento ali oncológico, então isso já é um adendo e já é um ponto, digamos que negativo no processo de cicatrização, e ela já tem linfedema devido a isso, devido às cirurgias que ela fez, devido a esse tratamento oncológico que ela está fazendo, então isso já é característico dela. Nem todo paciente ele vai desenvolver linfedema.
tem paciente que já tem predisposição para isso e já vem para nós com linfedema. E às vezes não é nem só por questão da ferida, mas por outros problemas que esse paciente já tem. Então a gente consegue controlar aí com essa questão da terapia compressiva e muitas das vezes, né, esse paciente ele é encaminhado para fisioterapia para que ela venha conduzir isso, igual essa paciente, ela faz acompanhamento com o fisioterapeuta para conseguir conduzir esse linfedema de uma maneira mais efetiva. Por mais compressão que a gente coloque no membro, não é só o membro dela que tem o linfedema. Então, tem no membro superior também, né? Que precisa aí de uma condição de um profissional que é especialista nisso para estar conduzindo o caso da melhor maneira. Outra coisa bem importante a se dizer são as medicações em uso. Então, as medicações em uso também interferem muito em processo de cicatrização. Então, a gente tem, a ferida ela passa por 3 fases. Então, a gente tem a fase de inflamação da ferida, a fase de remodelação e a fase de maturação. Para a gente conseguir transitar entre as 3 fases, a gente precisa ter um corpo organizado. Então, tudo correndo certinho para que a gente consiga passar dentro dessas 3 fases. Vamos supor, a fase de inflamação ela é tão importante quanto as outras fases, porque é a sinalização do organismo trazendo resposta dentro dele para trazer processo de cicatrização. Se o paciente ele toma muito anti-inflamatório, por exemplo, a gente não vai ter essa fase ativa, que é importante, então a gente não consegue passar para a segunda fase, que é a fase de remodelação. Então, é uma das coisas que a gente já faz as orientações aos pacientes. As medicações opioides, né, então morfinas, as medicações fortes, ela também interfere totalmente no processo de cicatrização. Outras medicações que também paralisam o processo de cicatrização, então já é... Por isso que a avaliação e a anamnese bem feita é tão importante, porque as medicações psicotrópicas estão dentro da parte de ansiedade, que hoje, né, o mundo é ansioso, dentro da parte de depressão, que o paciente precisa fazer o tratamento, mas ele também tem uma ferida, a gente também vai ter retardo no processo de cicatrização. Então, a gente explica para o paciente, conduz da forma correta, mas talvez a resposta desse paciente vai ser um pouco mais tardia, por conta das medicações em uso. Nesse caso da paciente, ela faz quimioterapia. Então, a gente vai ter um processo muito mais lentificado e um corpo sem tanto quantidade de processo de cicatrização ativo, mas que mesmo assim, com a terapia certa, a conduta correta dentro da ferida, ela sempre tem uma boa evolução. Isso o sistema imunológico também, né? Muito, conta muito. Por isso que a gente entra também com as questões de vitaminas, minerais, né? A maioria dos pacientes, eles são subnutridos, ele não tem nutrição suficiente. Não come aquilo que deveria comer o suficiente para nutrir o corpo. Então, a gente acaba tendo um pouquinho de dificuldade, precisa prescrever algumas suplementações para estar dando um suporte maior aí no tratamento, né? Pra gente ter uma nutrição adequada, para que esse paciente, ele tenha uma cicatrização mais rápida, né? Então, a gente sempre conta aí com as suplementações para ajudar nesse processo também. E vocês prescrevem as suplementações para eles? Sim, nós fazemos então as solicitações de toda a parte, que isso já é um caráter do enfermeiro, ele pode fazer isso dentro do nosso conselho. Então, a gente faz toda a solicitação da parte de exames laboratoriais, dentro das vitaminas, toda a parte laboratorial. E vem a resposta dos exames. Como a Jéssica falou, a gente não avalia dentro do parâmetro laboratorial, porque é ali colocar todo mundo na mesma caixinha e trabalhar com A a Z todo mundo igual. Não, o indivíduo, ele é individual, ele é um indivíduo. Então, ele é particular, a gente trata cada um dentro das suas necessidades. Aí, a gente avalia os exames, dentro desses exames, a gente faz as suplementações necessárias. Tem as suplementações endovenosas, tem a suplementação por injeção mesmo, por IM, e também tem as suplementações por via oral. Então, dentro do que ele trouxe de resposta dentro do exame, a gente vai colocar uma conduta para ele responder melhor ao tratamento. Gente, O que a gente, só para deixar claro, né? O que a gente não pode prescrever dentro dos exames laboratoriais, não? Medicações a gente não faz uso, né? E suplementação quando é da parte hormonal. Isso daí é do profissional médico, então a gente nem solicita esses exames, porque a gente não vai conseguir ali fazer uma suplementação hormonal. Então a gente direciona esse paciente quando é necessário. Às vezes a gente até solicita, porque tem algumas suplementações dependendo da quantidade, né? Ali dos fatores hormonais que vem, que consegue ali dar uma equilibrada, mas muitas das vezes a gente encaminha esse paciente para o profissional médico para ele conduzir da melhor maneira ali essa parte de hormônios mesmo. A gente tem mais uma imagem lá, vamos lá, explica Essa lesão é uma clássica lesão venosa, né? Então, nós temos aí na região
de baixo, do membro inferior, ela é toda regular, grande, e ela já está em processo de cicatrização. Então, nós temos toda essa partezinha, temos ainda uns pontos de granulação, que é de fato a lesão, mas a outra parte já rosada e esses amarelinhos é hiperqueratose. Então, é o processo final de cicatrização, a gente tem que remover essa hiperqueratose com bisturi, então o desbridamento é mecânico, e aí a compressão ali foi excelente, por quê? Porque a gente teve uma resposta muito positiva. Então, tudo aquilo que está ali dentro da lesão era uma ferida grande e uma resposta super curta de tempo de tratamento, esse paciente conseguiu cicatrizar. Em quanto tempo você viu um resultado legal quando faz tudo bonitinho? De uma semana para outra. Olha. Então, esse paciente, quando ele responde positivamente ao nosso tratamento, por isso que eu falei um pouquinho antes, que a gente sabe o que esperar dessa ferida. Então, se o paciente está executando e o corpo dele tem suporte para trazer processo de cicatrização, é como se a ferida acordasse e falasse, oba, eu tenho agora o que eu consigo trabalhar. Então, o corpo é como se ele entrasse em festa. Eu vou trabalhar da forma correta porque agora eu tenho nutrição para que isso aconteça. É uma máquina, né? Total. E super inteligente. E aí, dentro daquela lesão, a gente conseguiu remodelar, passar pelas 3 fases de cicatrização. Pensando que, olha para você ver como a conduta assertiva é super importante. Somente a fase de inflamação, que é a primeira fase que a ferida passa, ela fica 21 dias dentro dessa fase. E nesse paciente, obviamente que aí já tinha mais de 1 mês de tratamento, só que de uma semana para outra é uma resposta absurda que o paciente traz, quando tem a terapia assertiva, a conduta correta em um corpo nutrido. E detalhe que ele tinha também anemia. Então, a gente precisou corrigir a questão da anemia para a gente ter melhores respostas. Nessa 1 semana que ele apresentou melhora no tratamento, ainda não tinha nem iniciado o protocolo de suplementação. Isso. E a gente já teve resposta. E depois que começou a suplementar, aí só foi felicidade. Porque a gente tem as pessoas às vezes elas entendem que precisa de antibiótico. Não. Nós temos uma lesão infectada, tem lesão inflamada e tem lesão colonizada. Qual a diferença de uma para outra? A lesão infectada é aquela que o sistema mesmo está infectado. Então, ele tem uma infecção ativa. Ele tem sinais de infecção. Então, ele tem o odor, ele tem o pus, né? Que é uma secreção purulenta. E outros sinais dentro do corpo do paciente. Uma lesão inflamada, nós temos a hiperemia. Então, essa lesão está totalmente hiperemiável. As bordas dela é totalmente frágil. Ela não consegue ter uma remodelação. Então, se a gente não tem uma borda saudável, a lesão só vai abrindo. Então, a gente nunca trata somente o leito da ferida. É o leito junto com a borda e junto com a perilesão, que é a parte da pele do paciente que é cicatrizado. Então, a gente avalia tudo isso para saber se a lesão está inflamada, infectada ou colonizada. Nesse caso do paciente específico, a lesão estava colonizada, que é a camada de biofilme que a gente fala. Então, ela é invisível ao olho nu, mas ela fica ali aquela névoa de bactéria que quando o paciente começa a colocar as coisas que não é para ser usado na ferida, que não tem boa resposta hoje dentro do tratamento de ferida, começa a nutrir essa bactéria. Só que essa bactéria ela é normal para uma pele cicatrizada, então provavelmente ela já está na flora desse paciente. Mas quando nós temos uma lesão aberta, essa flora começa a se desenvolver de forma errônea, causando então essa colonização. Na hora que causa essa colonização, a gente começa a nutrir com os produtos errados e fortificar essa bactéria. Então, a gente tem que vir com produtos que consigam o quê? Quebrar essa colônia de bactéria e, de fato, a gente nutrir o tecido embaixo da ferida. Por isso que a gente tem boa não resposta. usar qualquer antisséptico. Não. Né? Porque o pessoal, eu vou comprar um antisséptico qualquer e vou passar. Um Polvidine, né? Exato. Clorexidina. Clorexidina, amo de paixão, né? Vou usar clorexidina. Não pode. A clorexidina, ela é citotóxica pro leito da ferida. Então, para pele íntegra, ok, tem ali o seu componente de efetividade, a gente não tá condenando a clorexidina, tá? Sim. Mas pra ferida aberta, ela vai trazer ali toxicidade, vai ressecar o leito da ferida. E
esse paciente, em vez de ter uma evolução positiva, vai ter uma evolução negativa. É a mesma coisa que a violeta, é a mesma coisa que o iodo, né, o povidone, não vai ter uma resposta ali efetiva, tá? É a mesma coisa que usar antibiótico, né, as nebacetins da vida ali. Vamos passar o nebacetim. Vamos passar o nebacetim, ou o sulfa, ou a colagenase da vida, que as pessoas acham que colagenase é para tudo na vida, e não é. Colagenase é um componente enzimático, então ele vai tirar de tecido ruim. Imagina se você coloca a colagenase em uma ferida no tecido de granulação, que está ali indo para a fase de epitelização. A gente vai destruir aquele tecido e a gente não vai ter uma efetividade no tratamento. É a mesma coisa que a nebacetin. A nebacetin, gente, a gente não trata infecção de ferida com antibiótico local. Não existe, só faz resistência microbiana. A gente trata com antisséptico adequado para a ferida, para a gente ter resultados bons. Antibiótico, ali antibiótico por boca, muitas vezes endovenoso, quando o paciente está com uma infecção a nível sanguíneo. Ferida, está infectada ali, é outra situação. A gente vai entrar ali com laser terapia, com azul de metileno para a gente descolonizar e a gente diminuir aquela carga microbiana, unificando se esse paciente ele tem ou não uma infecção a nível sanguíneo, com o antibiótico que o profissional médico ali vai passar. Então, na ferida, não se utiliza antibiótico local, porque só faz resistência microbiana. Isso que a Jéssica colocou sobre esqueci o nome. Ferida, antibiótico? Não, o antibiótico que a gente usa. Nebacetin, colagenase? A colagenase. A colagenase, ela tem dois tipos. Então, ela tem a com clorofenicol, que ela é com antibiótico. Então, clorofenicol é antibiótico. Então, a gente vai ter uma resistência bacteriana muito mais potente. E a colagenase, o nome colagenase é uma enzima. E o que as pessoas não sabem, essa enzima, ela não é seletiva, porque nós temos produtos no mercado que é seletivo. O que significa isso? Ela consegue comer tanto o tecido bom, né, digerir tanto o tecido bom quanto o tecido ruim. E quando a gente coloca ela em um tecido de granulação, igual a Jéssica falou, a gente não consegue passar para a fase de epitelização, porque ela vai comer o tecido. E tem um outro grande adendo. Em lesões, por exemplo, assim, que tem necrose, ela não vai funcionar, porque ela só é ativada pela quantidade de umidade. Então, a enzima, ela é ativada pela umidade. Então, ela não vai adiantar nada, só vai continuar morrendo o tecido. E dentro do clorofenicol, não é toda ferida que precisa de antibiótico, porque às vezes ela não está infectada, ela só está colonizada. Então, ela não é indicada para todos também. A gente pega muito paciente que fica 1 ano, 3 meses, 1 mês com colagenase. Sem saber, o profissional sem saber que a colagenase só age por 14 dias. Então, ele não está usando nada na ferida. Exato. Outro, muito comum, tá? Essas coisas que nós estamos trazendo é muito comum. Outra coisa, colagenase junto com óleo de girassol, que é o AGE. Eles têm interação medicamentosa. Então, eu vou ter citotoxicidade. Ou eu inibo a ação de um, ou inibo a ação do outro. Então, não se utiliza. Como que precisa fazer para esse paciente? Dentro dos 14 dias, quando tem indicação, a gente usa também. Tem lesões que às vezes é indicativo. Então, a gente usa muito pouco, mas tem lesão que a gente usa. Antigamente a gente usava muito, né? Muito. Eu fui da enfermagem há muitos anos e eu lembro que usava muito nas feridas. Até hoje, usa muito. E aí, o que a gente precisa? Ativar essa enzima, por exemplo, no paciente que tem necrose, colocando o soro, então umedecendo com soro essa gase, às vezes colocando algo que vai trazer umidade, um filme, alguma coisa que vai trazer umidade e desenvolver a enzima, senão você não tá usando nada na ferida, entendeu? Você não tá fazendo nada, você tá piorando. Exato, só tá piorando e vai abrir assim, mais. É o que a gente sempre fala. A gente tem crescimento de tecido, então a gente sempre anda dentro do tratamento de ferida, sempre anda com a temperatura da ferida e a umidade certa. Então esses dois sempre vai ser a nossa base. Porque uma ferida, ela cicatriza quando a gente tem uma quantidade de temperatura de 37 graus dentro dela e a umidade correta. Se a célula, como a Jéssica já falou também, se a célula está muito molhada, ela vai morrer afogada. Se a célula está muito seca, ela morre porque está no deserto. É que nem uma planta. Exatamente. É que nem uma plantinha. Exatamente então, isso. a gente sempre vai controlar esses dois. E aí, dentro do que a gente precisa controlar, às vezes o que você vai usar como cobertura primária, que é o que vai diretamente na ferida, então
interfere totalmente no processo de cicatrização do paciente. E a higienização do paciente, a higiene de casa do paciente? Isso conta demais. Isso a gente sempre fala. É um dos pontos chaves, porque não adianta a gente passar antimicrobiano o melhor do universo. Não adianta a gente passar a melhor cobertura do universo e esse paciente ele não conduzir essa ferida da maneira que tem que ser feita e com todo o passo a passo no processo de limpeza. Por exemplo, uma das coisas que a gente pega muito e que acaba acontecendo. O paciente lava essa ferida no banho com água e sabão. Imagina as tubulações da nossa casa que nunca foi limpa na vida. Isso vai ter ali muitas bactérias, muito micro-organismo, fora o micro-organismo do corpo do paciente que ele está se lavando, imaginando que essa ferida é no pé, por exemplo. Ali tem uma porta de entrada, uma ferida aberta. Toda essa sujeira do cano, toda essa sujeira do corpo do paciente, mais as toxicidades do sabonete, vai cair dentro da ferida do paciente. Você acha que no final isso não vai colonizar? Vai colonizar. Então, paciente, isso é uma dica assim de ouro que a gente sempre fala. Paciente que tem ferida não pode molhar no banho. Precisa enrolar essa ferida ali com saco plástico, com filme daqueles filmes de cozinha mesmo, para proteger. Ah, mas vai molhar um pouco. Vai molhar, mas essa ferida ela não está aberta o suficiente. Saiu do banho, vai lavar as mãos, vai fazer todo o processo de limpeza com todos os materiais adequados ali antimicrobiano para que essa ferida ela não fique colonizada e evite daqueles micro-organismos adentrar ali dentro da ferida e a gente ter um processo ali infeccioso futuramente. Nessa parte a gente sempre gosta de exemplificar, porque igual eu falei, a gente gosta de trazer para que o paciente entenda mesmo. Se pudesse lavar com água do chuveiro, do banho, ou com água mineral a ferida, nós não teríamos todo o amparato que nós temos dentro de um centro cirúrgico. Né? Mas tem alguns profissionais que falam para lavar com água do chuveiro, né? Isso também maioria é geral. Das orientações. Maioria. Infelizmente, é uma das partes que o paciente ele tem uma colonização importante na ferida e depois um processo infeccioso importante. Se já não orientar a não lavar no banho e fazer o processo de limpeza, de asepsia dessa ferida depois, com soro fisiológico, já está de grande tamanho. Porque aí o paciente já vai ter uma melhor resposta. Cloroxidina. Usa sua cloroxidina para lavar as mãos, porque ela vai ser efetiva. Mas caindo na pele, na lesão aberta, como a Jéssica também mencionou, ela é citotóxica. Então, a gente vai fazer o quê? Nós vamos matar o tecido de granulação, porque ela é citotóxica para a célula, ela traz toxicidade. Então, em vez de melhorar, quando o corpo está tentando produzir processo de cicatrização, a gente vem com algo lá em cima e mata toda aquela E a parafina? célula. A parafina a gente já pegou de tudo também, viu? A gente não usa. Tem algumas coberturas que tem os componentes da parafina e que dá até para usar na questão da queimadura e tudo mais. Só que tem cobertura muito mais evoluídas que a resposta é bem melhor. Então, a gente sempre, quando vai fazer a avaliação desse paciente, dependendo do quadro do paciente, a gente tem que pesar também a questão financeira mesmo, né? Porque hoje tratar ferida não é barato, exatamente. Isso que eu ia perguntar pra vocês não depois. É barato, então a gente tem que, diante do que o paciente pode ali, né, custear e o que a gente pode encaminhar para o posto de saúde para ele pegar materiais, fazer curativos, enfim, a gente faz esse apanhado para a gente conseguir prescrever a cobertura que vai ser de acordo com o que ele possa custear. Porque não adianta nada, por exemplo, a gente ir lá e prescrever uma cobertura absurdamente cara e esse paciente não dá continuidade no tratamento. Então, a parafina não condenamos. Tem coberturas específicas que tem o componente da parafina, mas, por exemplo, parafina em gel, como se fosse creme, essas coisas, a gente não utiliza porque acaba ali trazendo uma colonização maior para a ferida. Ela é usada, né? Igual a Jéssica estava falando, ela é usada, mas tem um momento certo de usar. Então, a ferida ela tem que estar num estágio que você olha e fala, ela vai conseguir, por conta dela ser densa e trazer umidade não em grande quantidade, então ela tem um momento certo de ser utilizada. A gente tem uma foto aí de um coto, né? É uma amputação. Você coloca pra gente, Ana? Isso. Isso daí é uma amputação. Isso, é uma desarticulação do membro, então ele teve uma amputação. É um paciente que não é só com problema vascular, ele tem um problema
tinha, né, um problema arterial que está cicatrizado, então ele tem um problema arterial gravíssimo, junto com a parte de neuropatia diabética por conta de diabetes a longo tempo. Então ele acabou que tendo desarticular esse membro, e o jeito que foi desarticulado, aonde que foi feito a amputação desse paciente, não tinha como fazer o quê? O fechamento por sutura. Então, o fechamento dessa ferida ia ser por segunda intenção. Então, nós temos ali uma lesão infectada. Essa é uma característica de uma lesão infectada. Então, entrou com a parte de suporte de antibiótico. Esses preto é necrose? Em volta era necrose. Então, nós temos pontos de granulação, só que vão morrer por conta da quantidade de infecção. Então, nós tivemos grandes desafios. Exato. Foi um desafio e conseguimos, graças a Deus, evoluir super bem com essa ferida. E hoje, por exemplo, eu com uma ferida, né, independente do tamanho, ou vocês trabalham além da suplementação, além de todo esse cuidado que vocês têm, vocês trabalham com laser também, de baixa potência? Sim. A gente utiliza a laser terapia, que são as terapias adjuvantes, né? Então, hoje, o que a gente tem disponível no consultório? A laser terapia, para estimular ali o processo de cicatrização. Então, a gente utiliza o laser de 3 formas. A gente utiliza o laser de forma sistêmica, que é quando a gente coloca a pulseirinha do paciente, no braço do paciente, na região arterial, pra gente fazer o quê? Pra gente oxigenar todo o sangue dele, então vai ser nível arterial. Então a gente consegue reduzir pressão alta, diabetes, colesterol, não só com a laser terapia, porque como eu falei, é adjuvante, é uma auxiliadora em todo o processo, tá? Então com outras técnicas e outras terapias também, a gente consegue auxiliar dessa forma. A gente utiliza também a forma de PDT, que é quando a gente utiliza o azul de metileno junto com a luz do laser. O que acontece? As bactérias, ela tem uma atração pelo azul de metileno, então elas se aglomeram ali na região que está pintada. Então a gente vai com o laser e a gente consegue matar uma quantidade maior de bactéria ali com esse azul de metileno. E tem a função RED e infrared que a gente usa para modulação, né? Para modular esse processo. Então, reduzir processo inflamatório, reduzir edema e estimular mesmo ali processo de granulação e epitelização, trazendo mais oxigenação e mais nutrição ali no leito daquela ferida. Temos também o PRF, né? Que é fibrina rica em plaqueta ali, que a gente é um autólogo sanguíneo, então a gente tira um componente de sangue do paciente, né? Depois de toda uma avaliação criteriosa, porque tem os pacientes que podem, os pacientes que não podem, a gente vai passar pela centrífuga ali com a força indicada, né, a força G que a gente fala da centrífuga, indicada para aquele processo. Quando ela sai da centrífuga, vai separar ali o plasma e vai separar as hemácias. Então, a gente vai pegar a membrana que se forma ali do plasma, vai desidratar essa membrana, né, tirar o acúmulo ali do líquido e vai repor em cima da ferida do paciente. Isso vai ser a cobertura do paciente, que chama de autólogo sanguíneo. Ali tem vários fatores de crescimento do próprio paciente. Então, estimula o processo de cicatrização e a gente tem uma efetividade muito grande. E é o corpo do paciente trabalhando por ele mesmo. Fora os riscos de rejeição, que são poucos, porque é o sangue do próprio paciente, né? Lembrando que não pode tirar sangue de outro paciente, de outra pessoa, para que possa ofertar para outro indivíduo. É do paciente mesmo, tá? Então, os riscos são bem menores e a gente consegue também modular um processo inflamatório com essa técnica e a gente tem muita evolução. Nessa técnica que ela tá falando, é medicina do futuro. Então, é medicina regenerativa. É um bioestimulador, né? Isso, bioestimulador, exatamente. Só que, igual ela tá falando, para esse paciente, ele tem alguns pacientes que pode, outros que não. Então, a gente indica alguma parte alimentar que ele vai precisar seguir. Paciente diabético com a glicemia alterada não adianta. E os exames, se não estiver dentro do que a gente precisa, não adianta fazer o PRF nele, que é a fibrina. E manter a perna elevada? Isso é importante. É importante por quê? Então, aos pacientes de lesões venosas, por exemplo, é super importante, porque nós vamos ajudar o corpo dele, por conta da gravidade, trazer retorno venoso. Então, a gente sempre pede para o paciente ele ficar, no mínimo, com as pernas elevadas sentado, como se ele estivesse sentado. Então, apoiar a perna em um banquinho, alguma coisa. E aos pacientes de lesões arteriais, por exemplo, ele não consegue ficar com a perna tão elevada, mas ele ainda precisa desse retorno venoso. Então, ele precisa deixar esse membro de 20 a 30 graus,
elevado que a gente já consegue ativar. Aos pacientes que é de lesão venosa, quanto mais elevada, melhor o retorno venoso e o edema. Então, a gente retira a linfedema e traz o processo de cicatrização. Então, sempre esse paciente tem que fazer um repouso. Sim, isso é importante, porque o repouso, principalmente no paciente que ele tem uma lesão ali aberta, esse repouso é importante, porque paciente que não para, paciente que anda demais, paciente se expõe ao sol, risco de superaquecimento na ferida, risco do inchaço aumenta, por mais que esteja ali com uma terapia compressiva, né, que é o indicado. Então, tudo isso traz agravamento para que a ferida, ela demore mais a cicatrizar. Então, se esse paciente segue um repouso, não é que ele vai ter que ficar, nossa, eu vou ficar acamado, né, eu vou ficar só deitado. Não, é intercalar. Eu vou até ali sair na calçada de casa, eu vou até ali a casa do vizinho, não tem problema nenhum, os pacientes, eles não são prisioneiros. Mas, por exemplo, fazer uma caminhada com percurso longo, sem um período de descanso, com certeza a gente vai ter dano nessa ferida, tanto pelo aquecimento, quanto pelo inchaço, e a gente vai ter regressão no processo de cicatrização. E uma outra pergunta para vocês. Aquela meia de compressão é usada também ou depende do caso? É utilizada, então é super importante para os pacientes com comprometimento venoso, que ainda não tem o processo de ferida, ela é super importante. Mas aí eu vou dar uma dica de ouro. Muitos pacientes, quando vai comprar a meia, eles fazem a mensuração do membro no período da manhã. Então, independente do horário que você vai comprar a meia, se é presencial, se é pela internet, sempre faça a mensuração desse membro das pernas à noite. Então, no finalzinho da tarde e à noite. Por quê? Porque quando ele acorda pela manhã, ele passou 8 horas, 6 horas dormindo. Então, nós não teremos um inchaço nessa perna. E quando ele vai compra meia P, sendo que quando ela inchar, ele usa G. Então, nós vamos ter o quê? Um estrangulamento desse vaso. Então, a artéria e a veia vai estrangular. Então, sempre comprar a meia, por exemplo, mensurar no período da tarde, compra o horário que quiser. Mas a mensuração desse membro é uma dica de ouro. Sempre faça no período da tarde, que é quando você já passou o dia inteiro das suas atividades e a sua perna já inchou o que ela tinha que inchar. Então, você vai comprar a meia de acordo com o que você precisa de fato. Que às vezes a gente chega na casa do paciente, a gente fala da meia, meu Deus. Eu não consigo usar essa meia apertada, tá, mas que tamanho é a meia? Muito deles nem mensura a perna para comprar meia. Nem mensura a perna. Então, acha não existe. Que é G, vai lá e compra G. Não é achar, a gente precisa ter uma certeza, então precisa mensurar. Senão, não tem efetividade. Às vezes a meia pequena é demais, às vezes a meia pequena é grande demais, e aí não vai ter a compressão esperada e adequada ali para o paciente. Para finalizar, ela pode ocorrer a dermatite ocre, que é aquele escurecimento da pele? A dermatite, ocre, né? Isso, a dermatite ocre, ela acontece justamente por conta da quantidade de retorno venoso que é insuficiente. Também entra lá na bombinha da panturrilha. Quando ela não consegue ejetar toda a quantidade de sangue para ser oxigenado, ela deixa o retorno venoso ali. Um sangue rico em CO, que é o gás carbono. Quando ela fica rica em CO2, que é o gás carbono, o que acontece? Começa a escurecer. Aquele sangue começa a escurecer. Por isso vem a dermatite ocre. A gente precisava de mais uma hora com você. Resumidamente, a dermatite ocre é o acúmulo de sangue que não conseguiu fazer o retorno venoso, que é aquela parte mais escurecida, ou às vezes, dependendo do paciente, é mais rosada, marrom. Ali é o acúmulo de sangue que desceu, a bomba não teve capacidade, por conta que não tem efetividade certa, de fazer a compressão e esse sangue retornar da maneira correta e fica ali paradinha na região da perna. E além, então, das feridas, né, de venosas, vocês também trabalham, que eu vi, né, as pós-operatórias também, que tem necrose, todo tipo de reações, todo tipo de ferida. Todos os tipos. Então, a gente trabalha com as queimaduras, com as lesões traumáticas, com as cirúrgicas. As cancerígenas também, que as lesões de pele, né? Isso, as lesões oncológicas têm uma grande importância. A gente não trata o tumor. Mas a gente controla o edema, a dor, o odor, tudo dentro dessa ferida que vai existe. Vai ser um novo ponto para um novo podcast. Ótimo, porque é ótimo. Me fala, aonde eu encontro vocês? Aonde é o consultório de vocês? Eu falo o endereço porque eu sou péssima de endereço. Nós estamos localizadas na rua JJ Rodrigues, número 21, no edifício InDesign. A gente sempre gosta de dar a localização entre a Caixa Econômica Federal da Vila Ares e o McDonald's, porque as pessoas acham mais fácil. E também fazemos atendimento domiciliar.
Então, a gente vai aos pacientes que não conseguem ir até o consultório por questões de dor, porque é acamado, a gente vai até o paciente e atendemos toda a região de Jundiaí. Então, Campinas, Vinhedo, Cabreúva, a gente vai em Jaguariúna, então a gente vai em toda essa região para a gente atender esses pacientes. Ótimo, parabéns, meninas. Muito legal esse tema de vocês. Eu falo que vai ter que ter mais uma conversa aí com vocês novamente. Muito obrigada a todos. Fiquem ligados na TV Mais Brasil, a TV da região metropolitana de Jundiaí. Fica ligado no Instagram da TV Mais, no Facebook, no canal do YouTube também. Até mais.